Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra em João, capítulo 14. Se alguém pensou que eu ia ler o versículo 6, enganou-se. Nós vamos para o versículo de número 8. João capítulo 14, verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não é possível que este homem perguntasse depois de 3 anos o que ele acabara de perguntar, ou o que ele acabara de pedir. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele lembra muito bem quando estava na porta da sepultura de Lázaro, que havia morrido há 4 dias e estava sepultado. A família toda chorosa porque Jesus não chegara antes. E as irmãs vieram chorar aos pés do Senhor. E Jesus, diz a Bíblia, emocionou-se também. Ele chorou. E alguém fez um comentário: não poderia esse que deu vida a tantas pessoas, também este que era seu amigo? E Jesus, movendo-se em si, manda tirar a pedra, e dizem: Senhor, o cadáver já cheira mal. Ele disse: eu não disse que se crerem verão a glória de Deus? Tirem a pedra. E ele então grita para aquele cadáver: Lázaro, sai para fora. E o defunto sai vivo. Ele viu isto. Ele lembra também quando estava no barquinho e a tempestade veio para virar o barco. Eles não conseguiam chegar a lugar algum, e Jesus dormia. E foram então acordar o Senhor, dizendo: Mestre, olha a crise que vivemos, não se te dá que morramos? Jesus levanta e grita: mar, ventos, aquietem-se. E imediatamente a tempestade acabou. Ele viu isto. Ele deve lembrar-se muito bem do dia em que havia 5.000 homens ouvindo a pregação do Senhor, e se cada homem levou a sua esposa, havia 10.000, e se cada casal levou um filho, havia 13, 14, 15.000 pessoas. E aquelas pessoas não tinham o que comer, e acharam um menino que tinha peixes, que tinha pães em pequeníssima quantidade. E o Senhor manda que todos se sentem. Ele ergue e dá graças ao Pai. E quando aquilo desce como uma fonte inesgotável, de tal maneira que houve pão e peixe para toda a multidão, e ainda sobrou. Ele viu isto. Ele viu centenas de leprosos aos pedaços, que clamavam pela graça do Senhor e eram curados. Ele viu centenas de cegos que clamavam
e diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Deve ter dado no coração do Senhor uma dor tão profunda, aquela dor de que a pessoa que convive com você não lhe conhece. Há tantas pessoas que convivem no reino de Deus, e que veem a glória do Senhor, e que ouvem a sua palavra, e contemplam os seus milagres e maravilhas, e ouvem a sua voz, e cantam os seus cânticos, e oram as suas orações, e que ainda perguntam para Jesus: Jesus, mostra-nos Deus. Ah, Felipe, o que mais era necessário que eu fizesse para que você olhasse para mim? E há tantas pessoas que convivem e que não conhecem. Há pessoas que se casam e só depois é que vão descobrir com quem de fato se casaram. Quando é tarde demais. Há pessoas que têm amigos e que só depois vão descobrir que não eram amigos, só quando for tarde demais. Há pessoas que entram em instituições e que só depois vão saber que aquilo não era o que parecia, quando é tarde demais. E há gente que só vai descobrir quem é Jesus tarde demais, quando não der mais tempo para confessar e dizer: Tu és Deus. Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecestes. E Jesus diz, como que numa dor interior: quem me vê a mim, vê o Pai. E somente quem olha para Jesus é capaz de vê-lo. Há muitos que olham o céu, há muitos que olham a glória por vir, há muitos que olham os benefícios da fé, mas ainda não olharam para Jesus, o Senhor, o Salvador. Olham para tudo, mas ainda não viram a face do Senhor. Isto significa que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Deus. Tem uma experiência religiosa, tem uma experiência apenas do pensamento, apenas da lógica, mas ainda não tiveram a dádiva que Jó teve depois de passar por aquela terrível experiência da prova, quando ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e reclamou da sua situação, e Deus interveio na sua história. E ele então vira-se para Deus, depois que Deus lhe puxa a orelha, e diz assim: falei, Senhor, sem pensar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E há tantas pessoas que convivem na igreja, convivem no reino, convivem com a Bíblia, convivem com uma canção cristã, convivem com o ambiente cristão, mas ainda não tiveram um encontro real, verdadeiro, efetivo, de olhar e dizer: Senhor, Tu és real. Pede para Deus esta experiência. Pede para que o Senhor se revele ao seu coração, para que o Senhor se revele à sua mente, para que o Senhor se revele na sua história. Pede a Ele para que Ele tenha em você uma presença gloriosa e mostre que está bem perto de você. Somente os que olham para Jesus podem ver Deus.
Quem olha para o lado, vê filosofia, vê religião, vê doutrina, vê qualquer coisa. É algo morto. É algo que Deus falou nas cartas do Apocalipse, quando diz para a primeira igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. As pessoas que conhecem a Jesus são transformadas de glória em glória. O seu rosto brilha, porque ele esteve como rei. Sabe, quando se acende uma fogueira, num dia bem frio, e vamos próximos da fogueira, e me lembro quando estava na casa da Alice, e aquele fogão a lenha, e estávamos bem perto do fogo, e só aquele aquecimento do fogão a lenha, já a gente suava, já estava calor, mesmo que estava frio lá fora. E quando eu saí para o lado de fora, no fim do culto, colocando a mão no rosto, estava quente. Diz a Bíblia que quando Moisés ia falar com Deus, ia ter um encontro com Deus, ia ter uma conferência com Deus, quando ele descia de lá, o seu rosto estava brilhando e as pessoas ficavam ofuscadas, porque quem tem uma experiência com Deus sai de lá brilhando com a glória do Senhor. É impossível mexer com rosas perfumadas e não ficar com o seu perfume nas suas próprias mãos. E é impossível quem busca a Deus olhando para Ele de coração, de não ter uma experiência pessoal de transformação e de libertação. É impossível. Olhava para aquele idoso, o irmão Sebastião Emerick, que a cada ano o seu rosto brilhava mais e mais. Era um homem que andava com Deus dia e noite. E um dia eu disse para mim mesmo: eu quero ser igual a este homem. Irmão Sebastião, o que é preciso? Ele disse: olha para Jesus. É só isso. Porque quem olha para Jesus não olha para as suas próprias virtudes. Quem olha para Jesus não tem tempo de olhar para as circunstâncias. Quem olha para Jesus não vive num emaranhado de dúvidas. Quem olha para Jesus segue, não para. Quem olha para Jesus levanta, não fica caído. Quem olha para Jesus vai até o fim, não para na metade do trajeto. Meus irmãos amados, quem olha para Jesus é libertado do poder do pecado. Quem olha para Jesus não tem mais vínculos com este mundo. Olha para este mundo e diz: mundo mau e ingrato, não te quero mais, você não me faz bem nenhum. Quem olha para Jesus, olha para o cigarro e diz: cigarro, eu não sou escravo da Souza Cruz e não vou dar dinheiro para os hospitais com o meu pulmão degenerado. Quem olha para Jesus, olha para a cerveja e diz: Ambev, eu não estou mais a financiar os seus sonhos megalomaníacos, eu sou liberto do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem olha para Jesus não tem o cabresto, não se faz servo de ninguém no sentido de dominado, mas serve a todos no sentido de serviçal de Cristo, que falou: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de todos. Olha para Jesus, Felipe. Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido. Há tanta gente, há tanto tempo sentada nesses bancos. Há tanta gente, há tanto tempo com uma Bíblia na mão. Há tanta gente, há tanto tempo cantando, ensinando, pregando, ouvindo. E ainda não conhece a Jesus. É hora de conhecê-lo.
É hora de olhar para o rosto do Mestre e ser transformado no seu próprio exemplo, da sua própria maneira, no seu próprio coração, e se transformar numa nova criatura, e ter os seus pensamentos alterados, e ter em lugar da ira o perdão, e ter no lugar da vingança a segunda milha, e ter no lugar do ódio a compreensão, e ter no lugar do pecado a santidade. Mas é preciso olhar para Jesus. Eu não posso olhar por você. Você não pode olhar por mim. A fé é individual. Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e novas que não sabes. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Que Cristo andam vendo na sua vida? O Cristo de um Filipe, que andava com Jesus e não sabia que ele era o próprio Pai? Como isto é, eu não sei, mas ele afirmou categoricamente: eu e o Pai somos um. A harmonia de ambos é tão profunda que quem olha para a cara de um olhou para a cara do outro. E quem crê em um, creu no outro. Aliás, para se chegar no Pai, tem que se passar pela ponte de Jesus Cristo. Porque fora do seu nome não há salvação. Filipe certamente olhou para Jesus. Ele foi um dos grandes heróis da fé, um dos apóstolos, um dos anciãos que estará lá na glória, nos 24 anciãos que louvam a Deus de dia e noite. Ele venceu porque olhou para Jesus. E eu pergunto dos que estão aqui, quantos já olharam para Jesus? Se não olharam ainda, olhem hoje. Não é para o crucifixo, não é para o retratinho, não é para um artista que fez uma estampa, não. É no seu coração pela fé. E diga ao Senhor: Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas do Senhor. E Ele vai se revelar ao seu coração. E você vai conhecer ao Senhor, não de ouvir falar, mas por experiência própria, verdadeira. E quando alguém perguntar: mas há tantos argumentos para você não crer nele, e você vai dizer: ele está comigo, não tem como não crer nele, porque ele é real, ele está presente, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. E por mais que o mundo milite, por mais que as trevas tentem me separar, jamais nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.